Essa noite será uma noite profética sobre a tua vida. Você vai sair daqui impactado. A presença de Deus invadindo sua casa, sua família. Não foi diferente nos nossos cultos de hoje. Gênesis 35, versículo 16. Partiram de Betel, e havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, Raquel deu à luz a um filho, num parto que foi muito difícil. Em meio a dores, a parteira disse a Raquel: não tenha medo, pois você ainda terá esse filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu ao filho o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Assim Raquel morreu e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Jacó levantou uma coluna sobre a sepultura de Raquel, e essa é a coluna da sepultura de Raquel até o dia de hoje. Então Israel partiu e armou a sua tenda além da torre de Eder. Pode sentar, irmãos, fica à vontade. Quero compartilhar essa palavra com você hoje. Foi muito rico o que Deus fez nas nossas vidas nesse domingo. E eu tenho certeza que não vai ser diferente na tua vida. Jacó, você conhece-o como Israel, um homem que Deus fez coisas tremendas na vida dele. Mas agora, ele está diante de uma situação inusitada na sua vida. Ele amava tanto Raquel, irmãos, que ele trabalhou 7 anos por ela. E aí o seu sogro entregou a outra, a mais velha, a Lia. E aí ele trabalhou mais 7 anos por Raquel, por amar essa mulher. Raquel era uma mulher estéril, mas o Senhor a abençoou de uma forma incrível, única. E ela gerou muitos filhos a Jacó. E o último, a rapa do tacho, mais novo, o bebê, quando ela entra em trabalho de parto, ainda no caminho, a parteira diz a ela: olha, fica tranquila, você vai ter o seu filho. Mas ela, sentindo que ia morrer, na angústia da morte, ela coloca o nome do filho de Benoni. Benoni significa filho da minha tristeza, filho da minha dor. E aqui eu quero que você entenda um pouquinho o coração de Jacó. Israel, que foi o nome que Deus deu a Jacó. Jacó era filho gêmeo de Esaú, irmão gêmeo de Esaú. Quando Jacó nasceu, ele saiu segurando o garrão do irmão. E aí o pai coloca o nome dele de Jacó. Ou coloca o nome dele de Jacó, enganador, trapaceiro. E naquele momento, aquela criança cresce tendo que conviver com um nome pejorativo, tendo que conviver com um nome que alguém olhando para ele apontava defeito para ele. Jacó era tão perseguidor de ter a bênção de Deus na vida dele, que ele foi capaz de fazer jus ao seu nome, enganando seu pai, para receber a bênção da primogenitura. Aí você conhece a história, ele foge em Betel e tem um encontro com Deus. E depois de prosperar, de ser abençoado, ele está passando agora com a sua família, com todas as bênçãos que Deus tinha dado a ele num val chamado Val de Jaboque. E lá um anjo encontra com ele e ele luta com o anjo até o amanhecer. Eu não sei como que foi essa luta, mas se foi MMA, o que foi a pegada deles ali. Mas uma coisa eu sei, Jacó estava determinado a mudar alguma coisa na vida dele, e ele não largaria aquele anjo enquanto ele não fosse abençoado por Deus. E aí o anjo toca na articulação da coxa de Jacó, o que faz com que ele fique debilitado para a luta, e assim o anjo conseguisse se liberar. Mas ele diz: não, a partir de hoje você não se chamará mais Jacó, mas você se chamará Israel, pois como príncipe lutaste com os homens e com Deus, e prevaleceste. Ele muda o nome de Jacó para Israel. Mas pensa comigo, como foi para Jacó crescer todos os anos dele, olhando o irmão Esaú, os parentes, os amigos, a família, o pai, a mãe, chamando ele: vem cá, enganador. Vem cá, trapaceiro. Trapaceiro, vai lá, faz aquilo. Enganador, vai lá, faz aquilo. Jacó sabia o peso que era crescer com um nome que te lembra a uma desgraça, a uma derrota, alguma coisa ruim.
quando ele pega aquele filho no colo, que a mãe deu o nome de filho da minha tristeza, filho da minha dor, da minha angústia, da minha morte, Jacó fala, não, ele não vai se chamar Benoni. Pensa comigo, logicamente eu e você, talvez, no lugar de Israel, nós faríamos a última vontade da nossa esposa. Nós olharíamos e falaríamos, não, esse foi o último desejo dela, antes de partir. Então vamos honrar a memória dela, deixando com que o nome que ela colocou nessa criança prevaleça. Mas como Israel sabia o peso que é carregar um nome que te lembra algo ruim, ele disse, não, esse aqui vai se chamar Benjamim, o filho da minha mão direita. Por que mão direita, irmãos? Mão direita porque se você vai para uma guerra, você vai segurar a espada onde? Na mão direita. Você vai lutar com a mão direita. Em outras palavras, ele estava dizendo, meu filho, você vai ser um conquistador. Você vai ter muitas lutas, muitas batalhas, muitas coisas, mas você vai conquistar. Você vai ser um colecionador de vitórias. Você não vai ser filho da tristeza, não. Você vai ser filho da minha vitória, da minha coleção de vitórias. Eu te abençoo. Naquele momento, irmãos, Jacó sabia o que seu filho iria enfrentar no futuro. Pensa para aquela criança crescer e saber que ele foi o culpado pela morte da sua mãe. E ter que olhar nos olhos do seu irmão, os seus irmãos olharem para ele e falar, por sua causa a mamãe morreu. E ele olhar para o pai dele e ver que a mulher que o pai mais amava partiu quando deu a luz a ele. Jacó sabia que ele ia enfrentar isso. E por isso deu o nome de Benjamim. Para que todas as vezes que ele pensasse de alguma forma no seu passado triste, quando alguém chamasse o seu nome, ele lembrasse do seu propósito e da sua missão. Eu quero te falar que nenhum judeu coloca o nome no filho por acaso. A gente começa a olhar aqui e nós, latinos, coloca o nome no filho por causa de um artista que está famoso na mídia, coloca o nome no filho por uma tendência, por alguma coisa, mas eles colocam o nome por um propósito, por uma identidade, por uma missão. E naquele momento, Israel estava dizendo, filho, você não vai se chamar filho da minha dor, filho da minha tristeza, você vai se chamar Benjamim, filho da minha mão direita. E Benjamim era o pequeno, era o menor da casa de seu pai. E como Deus gosta de usar os menores da casa, não é verdade? Lembra de Davi? Pequeno pastorzinho de ovelhas, que ninguém dava nada para ele, rejeitado, excluído da sua família. De repente ele vai levar comida para os irmãos no campo de batalha, ele vê um gigante desafiando aqueles que deveriam cumprir a sua missão, e ele fala, quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Pode deixar que eu vou lutar com ele. E você conhece a história. Davi luta, derruba o gigante, conquista muitas batalhas, se torna um rei de Israel e continua sendo um colecionador de vitórias, mas lá no seu passado, ele era apenas um pastor de ovelhas. E como Deus ele é especialista em pegar as pessoas simples, que o mundo não dá nada, que ninguém dá valor, e fazer essas pessoas vencedores. Por que Deus ama fazer isso com pessoas humildes, com pessoas simples, com pessoas que são às vezes excluídas, rejeitadas, esquecidas? Porque Deus sabe que se Ele pegar alguém que se julga preparado, vai ser só mérito do seu trabalho. Mas se Ele pegar um simples pastor de ovelhas, é porque toda a honra e toda a glória é o Senhor. Ele vai reconhecer que isso não pode ser outra coisa senão obra do Senhor. Talvez eu estou falando aqui nessa noite para pessoas pequenas, excluídas, esquecidas, com um passado de dor. Saiba que no nome do Senhor Jesus, você foi escolhido a dedo por Deus para deixar uma história nessa terra, para marcar uma geração. Erga-se, levante-se, não se deixe vencer nesses dias ruins. Sabe, irmãos, um dos filhos de Israel se chamava José. José era um sonhador, alguém que os irmãos odiavam ele por causa dos seus sonhos. E um dia pegaram esse irmão, jogaram ele numa cisterna,
venderam ele como escravo. Ele vai parar no Egito, vai parar na prisão. Da prisão ele se torna governador do Egito. Os anos passam e de repente está diante dele os irmãos que fizeram tudo isso com ele. E ele como governador. E o que me chama a atenção nisso é que ele conheceu seus irmãos, mas os seus irmãos não conheceram ele. E eu disse para você que essa noite é uma noite profética. É uma noite profética. Sabe por que eles não conheceram José? Porque a última vez que eles viram José, José era apenas aquele irmão que estava lá no fundo do poço, que estava jogado no poço, transfigurado, arrebentado, caído, todo errado. Era só aquele irmão. E é essa a memória que eles têm de José. Mas agora eles chegam diante de um homem que não é mais um menino, que subiu na vida, um homem que cresceu, um homem que agora está diante deles, olhando para eles, que tem o poder de abençoar, de prover, de realizar tudo o que eles precisam. Pastor, o que isso significa? Quero profetizar sobre a tua vida em nome de Jesus. Que quem te viu nos piores dias da tua vida, quem te viu nos momentos de dor da tua vida, não vai te reconhecer no dia que o Senhor te exaltar. Não vai te reconhecer no dia que a bênção do Senhor chegar sobre a tua vida e você estiver no lugar do seu propósito, no lugar do seu destino, no lugar onde Deus te escolheu para estar. Talvez o processo vai ser dolorido, talvez o processo vai ser complicado, mas entenda que o processo faz parte de um caminho, de um lugar onde Deus está te conduzindo. O processo não é o fim para você, é apenas uma fase da sua vida. E logo, logo, o teu destino vai chegar. E que eu acho muito interessante é que quando os irmãos chegam, vamos lá, galera, me ajudar de novo? Manter uma distância aí. Aí, tá bom. De repente, aquele pequenininho, o último da fila, a rapa do tacho. E aqui eu fiz uma pergunta nos cultos anteriores. Quem é o primeiro da fila? É ele? Sim? Concorda comigo? Diz um amém? Quem é o último da fila? Amém ou não amém? Sabe o que isso significa? Que às vezes a gente fica pensando que a gente está no último lugar da fila. A gente fica pensando assim, ó. Ah, por que Deus está abençoando fulano e não eu? Por que só fulano prospera e não eu? Por que só fulano é abençoado por Deus e não eu? E se eu falar para você nessa noite que o segredo não está em ser o primeiro, ser o do meio ou ser o último da fila? Porque para Deus não importa se você é o primeiro ou se você é o último. O que importa é se Jesus está do teu lado. Seja aqui, você pode ser o último da fila, mas se Jesus estiver contigo, você vai ser o primeiro. Quem pegou? Se você for o último da fila, mas se Jesus for contigo, você será o primeiro, porque Ele vai estar do seu lado, Ele vai abrir a porta que você precisa, Ele vai liberar a vitória que você precisa. Eu quero falar 3 coisas na vida de um Benjamim, de alguém que é um Benjamim. Quando José abençoa seus irmãos, ele esconde uma taça no fardo de sementes de Simeão. E quando os irmãos estão indo embora, ele diz o seguinte: olha, um de vocês me roubou. Eu fui bom para vocês e alguém aqui roubou. Então ele prende um irmão. Fica aqui. Os outros irmãos voltam para casa e ele prende o irmão. E ele diz o seguinte: os irmãos começam a reclamar e falam: olha, a gente já perdeu um irmão, se a gente chegar em casa sem um outro, papai vai brigar com a gente vai matar o nosso pai de desgosto. Ele fala: não, é o seguinte, gente, tem uma missão para vocês. Quando vocês trouxerem aqui o filho mais novo, o irmão mais novo de vocês, vier aqui, eu liberto esse irmão aqui. O
que José queria? Ver Benjamim. E aqui, quando os irmãos chegam e trazem com ele Benjamim, quando Benjamim chega, José liberta o irmão. Pastor, o que isso significa? Todo Benjamim, segura aí, todo Benjamim tem a chave dentro dele para libertar alguém. Todo Benjamim tem uma chave dentro dele para libertar alguém. Se você já foi regenerado por Cristo, se você não é Benoni, seu nome é Benjamim no mundo espiritual, existe uma chave dentro de você que vai trazer salvação para sua casa, salvação para sua família, salvação para os seus familiares, porque aonde você chegar, a libertação vai acontecer. E eu profetizo em nome de Jesus, não importa se alguém está preso nos vícios, na drogadição, está preso em fardos emocionais, aonde você como Benjamim chegar, vai haver libertação, transformação, mudança no nome de Jesus. E havia uma coisa interessante. Fica uma fila de frente para a igreja. Agora eles tiraram meus quilos daqui, ó. Você viu? Me boicotaram agora. Por favor. Quando Gênesis 43, versículo 34. Então José lhes apresentou porções que estavam diante dele, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a dos outros. Segunda característica de Benjamim: ele é abençoado 5 vezes mais que os outros. Sabe o que aconteceu? Quando José chegou, foi abençoando ela. Segura aí. Segura aí. Ó, segura. Isso aqui é a sua porção. Segura aí. Mas quando chegou a vez de Benjamim, esse para você, Benjamim. 1, 2, 3, 4, 5 vezes mais. Imagina comigo, irmãos, aqueles irmãos de José, todos esperando, cada um com a sua bênção, mas quando chega Benjamim, é 5 vezes mais. Sabe por quê? Porque José sabia da história do irmão. O coração de Deus era favorável a Benjamim. Eu quero te falar nessa noite, não importa o teu passado, não importa a dor que está no teu coração. Talvez você tenha vivido dias por causa de uma marca no teu passado, isso te prende, isso te escraviza, isso te leva a ter dor. Mas hoje, em nome de Jesus, rejeite. Você não é Benoni, você é Benjamim. Você não é filho da tristeza, você é filho da promessa de Deus, você é filho da fidelidade de Deus, você é filho de uma marca no mundo espiritual que o Senhor gerou você. E quando Ele recebe 5 vezes mais, eu quero profetizar sobre a tua vida também, que no nome do Senhor Jesus, há uma unção em tua vida. Você não é Benoni, você é Benjamim. E assim como Benjamim foi abençoado 5 vezes mais, Deus vai te abençoar 5 vezes mais. E não importa a crise que nós estamos vivendo, nós estamos profetizando sobre nossa cidade, profetizando sobre nosso estado, profetizando sobre nossa nação, que há tempo de prosperidade chegando. Pastor, mas isso é loucura. Profecia é loucura, porque não é a realidade. E você vai prosperar 5 vezes mais ainda esse ano, em nome de Jesus. Sabe, entenda uma coisa. Obrigado, queridos. Deus abençoe vocês. E por último, você precisa cumprir na sua vida a sua função de ser um Benjamim. Quando Jesus, Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, você conhece bem o plano de salvação. Você sabe que o primeiro Adão falhou, e Jesus teve que resgatar, reconciliar o homem com Deus novamente. E quem nós éramos antes de Jesus? Você já parou para pensar como era a sua vida antes de Jesus? Quem era você antes de conhecer Jesus?
E se a gente olhar para isso, irmãos, a gente pode claramente dizer que a nossa vida é uma antes e outra depois de conhecer a Cristo. E olha como Ele é bom, porque Ele nos reconectou com Deus, Ele nos reconciliou com Deus, e Ele nos deu um nome. Ele disse: você é filho, você não é escravo, você não é conhecido, você não é servo, simplesmente você é filho. E como filho, você tem responsabilidade de um legado. A tribo de Benjamim foi uma tribo muito forte. Um dos descendentes da tribo de Benjamim escreveu um texto do Novo Testamento. Um homem conhecido como o grande apóstolo Paulo. Agora imagina comigo se Israel tivesse dito: não, tudo bem, essa foi a vontade de Raquel, eu respeito. Ele vai ser filho da tristeza. Você acha que ele teria sido um vencedor? Você acha que ele teria vencido? Mas porque o pai não aceitou a identidade negativa sobre o filho, o pai disse: não, esse vai ser um conquistador, esse vai ser filho da minha mão direita. Eu vou ver Deus abençoando ele tanto, que a descendência dele vai se multiplicar sobre a terra. E o evangelho para os gentios partiu da boca de um homem da tribo de Benjamim. Então entenda, o que você está construindo hoje, você está construindo para uma geração. Eu sempre digo, eu tenho 2 meninos, o João e o Davi. E eu penso, no meu entendimento, que eu tenho 2 tribos dentro da minha casa. Com personalidades diferentes, com propósitos diferentes, com missões diferentes. E a minha função como pai é abençoar essas tribos. Sabe por quê, irmãos? É trazer valores e princípios para eles. Porque eles vão ter filhos, que vão ter filhos, que vão ter filhos. E essas 2 tribos vão crescer sobre a terra. Mas a minha função é abençoá-los para que quando eles cresçam, eles sejam relevantes, não nesse mundo simplesmente, mas principalmente relevantes para o reino de Deus. Alicerçados sobre a palavra do Senhor, firmes sobre a vida, sua palavra com os céus. Então que o Senhor te dê graça, te dê força para você vencer todos os dias. E não esqueça, seu nome não é Benoni. De tudo que você guardar nessa palavra, se você guardar 3 coisas. Primeiro, que o seu nome não é Benoni, é Benjamim. Você é filho de Deus. Segundo, há uma chave dentro de você para a salvação de muitas vidas. Terceiro, Deus quer te abençoar 5 vezes mais. Se você guardar isso no seu coração, essa semana vai ser incrível. Essa semana vai ser uma semana de sucesso. Porque você pode fazer 2 coisas com a sua vida. Você pode pegar o seu passado de dor, construir um altar para ele e ficar adorando a sua dor durante anos e anos e anos intermináveis. Revivendo suas dores. Você pode pegar isso e fazer: cara, eu vou fazer um testemunho disso aqui, para edificar e transformar a vida de tanta gente. E eu vou para cima, eu vou conquistar, porque o Senhor me escolheu para fazer a diferença nessa terra. A decisão é sua. A escolha é sua. Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você nessa noite. Pedir que o Senhor te abençoe de uma forma incrível. Nós ainda temos a ministração da Santa Ceia dentro de alguns minutos. Então, fique atento a tudo que Deus tem para fazer na tua vida. Feche os teus olhos um pouquinho. Esse é o momento para você rasgar sua alma, seu coração. Deixa eu te falar uma coisa. Você está usando máscara por segurança, por precaução, por cuidado. Mas essa máscara não pode calar sua voz. A igreja de Cristo tem uma voz e não vai ser calada por uma máscara. Com máscara ou sem máscara, nós vamos anunciar o evangelho. Com máscara em tempo de pandemia, sem em tempo de vitória. Mas nada vai calar a igreja de Jesus. O Espírito Santo está com saudade de você. Ele está aqui hoje para mudar a história da tua vida em nome de Jesus.
Fique à vontade para orar nesse momento. Cansado estou de lutar e eu conheço a minha dor. Só existe um caminho. Eu vou olhar para o alto, vou acreditar. Aproveite para orar, para abrir seu coração para o Senhor, para deixar Ele mudar o que precisa ser mudado dentro de você. Continue firme na presença, firme na presença. Confiarei minha vida a ti, descobrirei o que tu tens pra mim. Tua palavra não falhará. Aleluia, aleluia, aleluia. Se eu passar pelas águas, elas não me submergirão. Declare isso. Só existe um caminho. Eu vou olhar para o alto, vou acreditar nos teus cuidados, vou me firmar sobre a rocha. A tempestade passará e eu ficarei em pé. Se eu olhar apenas o visível, eu ficarei abalado, mas eu vou crer no incompreensível, pois o meu Deus está comigo. Comigo está. Pai, em nome de Jesus, a nossa oração nessa noite é que o teu povo seja cheio de ti, cheio da tua presença. Espírito Santo, empodera a tua igreja de uma unção de ousadia, de coragem. Nós não somos Benoni, Senhor, somos Benjamim, filhos da tua mão direita. Fomos enviados com um propósito, com uma missão de mudar a história desta terra, de levantar descendentes fortes, cheios da tua graça e da tua unção. Há uma chave dentro de cada um de nós, e essa chave pode trazer libertação, cura, restauração, salvação, e que essa salvação comece pela nossa casa, comece pela nossa família, comece pelos nossos familiares, em nome do Senhor Jesus. Recebemos uma unção de 5 vezes mais sobre nós, com ousadia e coragem, cheios do teu Espírito nessa noite. Nós glorificamos o Senhor, adoramos o Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. É tempo, é tempo, é tempo. E a tempestade passará e eu ficarei em pé. Eu quero te convidar nesse momento, para você que está aqui ou nos assistindo pela transmissão, e você agora parasse tudo e começasse a buscar a presença de Deus. Traga um tempo de avivamento para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. É tempo de você ser cheio do Espírito. Fique à vontade para falar em línguas. Você está na casa do Pai, aí na sua casa, para chorar aos pés do Senhor. Não foi fácil para Benjamim. Teve uma infância difícil, teve uma fase da infância complicada.
Mas ele venceu porque ele tinha um pai que abençoou a sua vida. E eu quero te dizer, não importa o teu passado difícil de dor, você tem um pai que abençoa a sua vida, um pai que cuida de você todos os dias, um pai que tem zelado por você com amor, com cuidado. E se você é um crente cheio do Espírito Santo, abre a boca e dá glória nessa noite e glorifica o Senhor. Era basuri andaramanás. Aleluia! Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. O Espírito está com saudade. Espírito, Espírito, oh Deus, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Vai sendo cheio de novo, vai sendo cheio de novo. Você que está vazio da presença, você que está vazio do Senhor, você tem o formato de Deus. Deixa Ele te encher hoje, deixa Ele te renovar hoje, deixa Ele te encher de esperança hoje. Aleluia! Dias melhores virão, dias melhores virão. A igreja precisa continuar cheia do Espírito Santo. A igreja continua buscando a face do Criador. Oh Deus, nós te louvamos. Enche cada um dos meus irmãos aqui, Pai, até transbordar, até transbordar, até transbordar de Ti. Aleluia. Oh Deus. Baixinho, baixinho. Escuta o som da igreja adorando. Nada pode calar a voz da igreja. Há uma unção do Espírito de Deus sobre a tua vida. E Ele veio para te mostrar que você não é Benoni, você é Benjamim. Ele veio para te mostrar que você é filho escolhido de Deus. Você tem a marca da promessa de Cristo na tua vida. O Espírito Santo que foi derramado sobre você, Ele tem saudades de você. Escuta, escuta, escuta. Qual o melhor jeito de orar, pastor? É de joelhos, é de pé, é sentado, é deitado no chão. Qual o melhor jeito de orar, pastor? O melhor jeito de orar é com um coração quebrantado. Porque quando você quebranta o teu coração, Deus não resiste, Ele vem. E Ele vem para mudar a história da tua vida. Você vai receber agora aí no seu lugar a ceia do Senhor. E nós vamos participar todos juntos. Segure na sua mão. E entenda uma coisa. Você foi chamado para ser filho. Tem uma frase que eu amo. Ela diz o seguinte: o diabo conhece o seu pecado, conhece o seu nome e te chama pelo seu pecado. Deus conhece o seu pecado e te chama pelo seu nome. Guarde outra no seu coração. Se Jesus não for suficiente para você, nada mais será nessa vida. Se Jesus não for suficiente, nada mais vai ser para você.
você vai tentar preencher o vazio com tantas coisas. Não há, irmãos, não há alegria maior do que estarmos na presença de Deus. A palavra do Senhor, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, o apóstolo Paulo, da tribo de Benjamim, ele diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, tomou pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, esse é meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes desse pão, ou beberdes o cálice do Senhor, anunciai a morte até que venha. Portanto, qualquer que comer do corpo ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, depois coma do pão e beba do cálice. Queridos, como seu pastor, não estou aqui para julgar você se você pode ou não pode participar da ceia do Senhor, porque a Bíblia é clara: examine-se, pois, o homem a si mesmo. É você que tem que se examinar. Mas deixa eu te dizer, nada pode te separar da presença de Deus. Se é pecado, nós servimos um Deus que perdoa pecado. E se você se arrepender agora mesmo, Ele vai te perdoar. Se há algo contra algum irmão, você pode reconciliar com seu irmão. Se há algum vício que te condena, você pode abandonar ele hoje e escolher andar com Jesus. Então, que nada mais a partir de hoje te separe do corpo e do sangue de Cristo. Erga os céus, vamos consagrar ao Senhor. Você que está nos acompanhando na transmissão, erga os céus aí na sua casa. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos agora essa pequena partícula de pão, que é o corpo de Cristo, simbolicamente moído, que foi moído na cruz pelos nossos pecados. A partir desse momento, o Senhor não é mais um simples pão, mas o corpo de Cristo. Nós também consagramos o suco da uva, como o sangue de Jesus que foi vertido no madeiro. O preço foi pago, Senhor, e custou o sangue do Salvador. Nós nos reconciliamos com Deus e hoje somos filhos. Por causa de esse sacrifício, o Senhor mudou o nosso nome e nos chama de filho. Abençoa cada um dos meus irmãos que vai participar nesse momento, para a honra e para a glória do teu nome. Coma do corpo e beba do sangue em nome de Jesus. Nesse momento, o diaconato vai passar aí para recolher, mas continue adorando o Senhor. Dê liberdade ao Espírito agora. Você renovou sua aliança para mais um mês de vitória, e nós vamos vencer, irmãos. Já estamos vencendo essa batalha. Jesus já venceu. Fique tranquilo, Deus vai cuidar de você 5 vezes mais sobre a sua vida, em nome de Jesus. Erga sua voz e continue glorificando o Senhor. Aleluia. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Cadê a voz da igreja? Cadê os salvos? Vem como em Pentecoste. Pega a voz e cante. E enche-me. Ainda com um grupo pequeno aqui, vamos fazer um coral. Espírito, aleluia, que desce como fogo. Vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu vou
vou te dar 1 minuto para você agora glorificar o Senhor e adorar aí no seu lugar. Falar em língua estranha. Dê liberdade. 1 minuto, o instrumental vai tocar. Abra o seu coração. Ei, xarabassuri andaramás. Vem, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Coloca fogo aí, irmão. 30 segundos ainda. Ei, xarabassuri. 20 segundos. Oh Deus. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Aplaude e glorifica o Senhor.